Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, por que eu comecei falando sobre esse versículo? Hoje esse vídeo é especificamente para você que foi encontrado recentemente por Jesus. Olha que poderoso o que aconteceu em sua vida. Deus te resgatou de um domínio de trevas e te incluiu, te colocou no reino do seu Filho amado. Ou seja, antes você estava em um lugar onde tudo era escuro, você não enxergava, você não ouvia, você não compreendia quem era o Deus que você dizia crer. Mas hoje Deus te leva para um lugar de luz, onde você passa a enxergar, onde você passa a ouvir, a compreender o que Deus está comunicando e o que Deus quer fazer nessa terra, que é principalmente encontrar pessoas e apresentar a elas a vida eterna, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Então agora você acessa esse lugar, você está em um lugar onde há luz e você consegue ver. O lugar que você estava antes também tinha um governo, só que esse governo não era do bem, era do mal. E esse governo, obviamente, quer a sua vida de volta, porque eles não querem que você ande na luz, esteja no reino do Filho amado de Deus. Esse governo deseja que você volte para as trevas, volte a ser cego, volte a ser surdo e se afaste desse Deus que tomou a sua vida para ele. E muitas vezes o evangelho ele é romantizado para a gente de uma forma que você entra para esse caminho e as pessoas te apresentam propostas, promessas mirabolantes de tudo aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, de tudo aquilo que ele pode te dar, de toda a alegria que ele pode te proporcionar nessa terra, quando o que Jesus está te dando é ele mesmo. Jesus não vai encher os seus olhos com coisas terrenas, mas ele está se dando, Jesus está se entregando por você. Essa é a recompensa daqueles que são encontrados. É entender que um Cristo se entregou por nós. Eu costumo dizer que quando a gente é encontrado por Jesus, a gente acessa um campo de batalha. Todo campo de batalha tem um inimigo. E hoje, qual é a fraqueza que talvez esse inimigo use contra você? O que é que ele pode ter nas... Talvez a arma que ele tenha nas mãos hoje é o seu passado. Por quê? Ele não tem governo sobre o futuro, ele não tem discernimento sobre o futuro, o que é que Deus tem para sua vida. Mas ele pode usar do seu passado para paralisar aquilo que Deus quer que você viva no presente e que você viva no futuro. Então, ele pode usar o seu passado para te tentar, para te envergonhar, para te paralisar, para contar mentiras para você, para te enganar. E eu queria que você tivesse muito cuidado com isso, porque aqueles que estão em Cristo agora, não há mais condenação para eles. Não existe mais condenação sobre a sua vida. Deus é um Deus que ressignifica o passado, atua no presente e traz uma esperança para o futuro. Você não caminha mais sem esperar algo. Você espera um rei que vai voltar. Não espere que seja tudo fácil no início da sua fé, porque não vai ser. E talvez as coisas até fiquem um pouco mais difíceis, porque antes você tinha um coração que não compreendia o que acontecia nesse mundo, mas agora você compreende. E quando a gente conhece mais as coisas, a gente é tendencioso a sofrer ainda mais, porque agora você tem mais conhecimento, agora você sente com mais intensidade, porque o próprio amor agora passa a habitar em você. Um relato bíblico que eu queria trazer sobre isso é a história do apóstolo Paulo. Foi uma das histórias que mais me impactou quando eu conheci Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que perseguia cristãos e literalmente mandava matar esses homens. O que ele não sabia é que mais tarde ele iria descobrir que na verdade esses homens eram seus irmãos e sua família na fé. Em Filipenses 3, o apóstolo Paulo está falando algumas coisas e nos versículos 5 e 6 ele fala sobre o seu passado. No versículo 6 está dizendo assim: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ou seja, ele tinha um zelo por Deus e pela lei tão grande que, por não crer que Jesus era o Cristo, ele mandava matar todos aqueles que se diziam seguidores de Jesus. No versículo 7, ele continua: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Aí no versículo 13 ele vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo se tornou um dos maiores homens que eu considero assim, não sei como é que eu posso dizer. Para mim, ele se tornou um dos maiores seguidores de Jesus. São as cartas mais lindas que eu já li na Bíblia. E o passado dele é, tipo assim, sinistro. Ele literalmente matava pessoas, mandava matar pessoas. Imagina se ele decide ficar aprisionado no seu passado e a não corresponder ao chamado que Jesus tinha para ele na sua estação presente. Isso seria ruim até pra gente, porque se ele tivesse ficado preso no passado, olha o tanto de preciosidade. Tudo bem que o Senhor podia levantar outra pessoa, mas olha como esse homem foi precioso para a gente hoje, as cartas que ele deixou, a palavra que ele deixou, o quanto ele foi usado pelo Espírito, simplesmente por não ter ficado aprisionado no seu passado e ter correspondido ao Cristo que redimiu, que perdoou seus pecados e que salvou a sua vida e que ensinou ele ao caminho certo. O seu presente hoje vai ser uma resposta para o quanto você entendeu que você é realmente perdoado por Jesus, que a graça dele te alcançou e que o passado da sua vida não tem mais poder sobre você, porque Deus ressignificou ele e tem coisas novas para você viver. E essa é a boa notícia, é saber que Jesus conhece sua história, conhece o seu passado, mas hoje ele tem um chamado para sua vida, ele tem uma história para sua vida e ele plantou a esperança da vinda dele em seu coração, ou seja, você não anda mais vagando perdido nessa terra, mas você compreende que é muito além do que aquilo que você vive aqui. Se hoje eu vivesse presa com as feridas que o passado me causou, provavelmente não estaria vivendo metade daquilo que o Senhor me proporciona hoje. E com isso eu não quero trazer para você promessas de uma vida infinitamente feliz, porque eu ainda passo por lutas. Mas, por exemplo, eu tive muitas feridas no que diz respeito a um relacionamento. E hoje o Senhor permitiu que eu pudesse iniciar a construção de uma família. E hoje eu estou casada, estou vivendo uma história assim muito incrível com meu marido Luan. Me sinto muito amada e muito feliz com tudo que a gente está vivendo. E esse é um dos frutos de que o Senhor pode curar feridas e fazer coisas novas. Então tome muito cuidado com os ataques que o inimigo pode lançar sobre a sua vida, para que você não viva a história que Jesus agora tem para você, tem sobre a sua vida. Preste atenção nas portas que o Senhor vai abrir para você nesse tempo e não tenha medo de acessar o campo de batalha, porque nesse campo de batalha, quem está com você é o Senhor dos Exércitos. E é Ele agora quem governa a sua vida. Na parábola do semeador, lá vai falando de vários tipos de terra. Meu desejo para você é que a sua terra seja como uma terra fértil, que agarra a semente do reino, a semente do Senhor, que ela frutifique em seu coração e que ela não se perca. Que você permaneça firme agora com aquele que te chamou, com aquele que te redimiu e te salvou. Poderia dar aqui vários testemunhos, vários relatos de como o Senhor tem ressignificado minha vida em tantos sentidos, não só na área de relacionamento, mas de poder me dar o privilégio de corresponder ao chamado dele na minha vida e de ver ele fazendo tantas coisas. Então permaneça firme, porque vai haver dificuldades, vai haver muitas coisas, talvez até perseguição, não sei como vai ser a sua história com o Senhor. Mas o seu prêmio sempre será ter ele com você até o fim da sua vida, daqui até a eternidade, conhecendo ele e fazendo ele conhecido. Um beijo.